A mudança começa aqui. Mas não como um evento grandioso, não como um momento perfeito que chega de repente e transforma tudo. A mudança começa em um ponto quase invisível. Um instante silencioso dentro da sua mente, onde você percebe que não pode mais continuar vivendo do mesmo jeito. Onde algo dentro de você cansa de repetir os mesmos padrões, de sentir as mesmas dores, de pensar as mesmas coisas, e mesmo assim, não sair do lugar. A maioria das pessoas ignora esse momento, distrai a mente, muda de assunto, pega o celular, procura qualquer coisa para não encarar o que está sentindo. Porque encarar exige responsabilidade. E responsabilidade dói, porque no fundo, você começa a perceber que não é o mundo que está te prendendo. É a forma como você está pensando sobre ele. Marcus Aurelius deixou claro há muito tempo, algo que ainda hoje muita gente não consegue aplicar. A sua mente pode ser sua prisão, ou sua liberdade. E o mais assustador disso, não é a frase em si. É perceber que talvez você mesmo esteja se prendendo. Todos os dias, sem nem notar. Porque pensa comigo. Quantas vezes você já criou um problema dentro da sua cabeça que nem existia ainda? Quantas vezes você reviveu algo que já passou, como se estivesse acontecendo de novo? Quantas vezes você deixou um pensamento tomar proporções gigantes, e ele simplesmente controlou seu humor, sua energia, suas atitudes, seu dia inteiro? Isso não é coincidência. Isso é falta de domínio. Domínio mental não é algo que te ensinam na escola. Não é algo que alguém entrega pronto para você. É algo que você constrói, na prática, na repetição, na consciência, e principalmente, na decisão de não ser mais levada por qualquer pensamento que surge. Porque a verdade que pouca gente aceita é essa: você não é os seus pensamentos. Você é quem observa eles. Só que quando você não tem consciência disso, você se mistura. Você acredita em tudo. Você reage a tudo. Você sofre por coisas que nem são reais. E aos poucos, você vai se tornando refém de algo que deveria estar sob seu controle. Isso vai muito além de se sentir mal. Isso começa a afetar tudo. Suas decisões, seus relacionamentos, sua autoestima, a forma como você se posiciona, a forma como você se vê. Porque uma mente descontrolada cria uma realidade distorcida. Uma realidade onde você sempre parece menor do que realmente é. Você começa a duvidar de si mesma, começa a se comparar, começa a achar que não é suficiente, que não está pronta, que não consegue. E enquanto você alimenta isso, sua vida vai se moldando exatamente em cima dessas crenças. Porque no final, você sempre age de acordo com o que acredita, mesmo que isso te limite. Agora presta atenção nisso. O problema nunca foi sentir medo, sentir dúvida, sentir insegurança. Isso é humano. O problema é obedecer isso. É deixar isso decidir o que você faz ou deixa de fazer. É deixar isso te paralisar. Porque existe uma diferença enorme entre sentir e se render. E é exatamente aqui que começa a construção de uma mente forte. Quando você começa a perceber que não precisa reagir automaticamente. Que existe um espaço entre o que você pensa e o que você faz. E nesse espaço, existe o poder. No começo, esse espaço é pequeno, quase imperceptível. Você ainda se pega reagindo. Ainda se pega entrando nos mesmos ciclos. Ainda se pega acreditando nos mesmos pensamentos. E isso vai te frustrar. Porque você vai achar que não está evoluindo. Que está tudo igual. Mas não está. Toda vez que você percebe, mesmo que depois, você já está um passo à frente de quem nem percebe. Toda vez que você tenta interromper um padrão, mesmo que não consiga totalmente, você já está enfraquecendo ele. Porque consciência é o primeiro nível de controle. E com o tempo, esse espaço começa a crescer. Você começa a pensar antes de reagir. Começa a questionar antes de acreditar.
começa a se observar com mais clareza. E é nesse momento que algo muda de verdade. Porque você deixa de ser dominada e começa a dominar. Só que aqui vem uma verdade que ninguém gosta de ouvir. Dominar a própria mente não vai te fazer confortável. Vai te fazer forte. E existe uma diferença enorme entre essas duas coisas. Porque você vai ter que fazer coisas mesmo sem vontade. Vai ter que se manter firme, mesmo quando estiver emocionalmente abalada. Vai ter que continuar mesmo quando tudo dentro de você quiser parar. E isso não é fácil. Isso exige disciplina, exige constância, exige que você escolha quem você quer ser, todos os dias, mesmo quando não está afim. E é por isso que poucas pessoas conseguem, não porque não são capazes, mas porque desistem no meio. Porque preferem o alívio imediato do que o resultado a longo prazo. Preferem evitar o desconforto do que crescer. Preferem continuar no conhecido, mesmo que isso esteja machucando. Mas você não precisa ser essa pessoa. Você pode escolher diferente. Você pode decidir que não vai mais se sabotar, que não vai mais aceitar qualquer pensamento como verdade, que não vai mais deixar emoções momentâneas definirem seu caminho. Você pode decidir que a partir de agora, quem está no comando é você. E essa decisão parece simples, mas ela muda tudo. Porque a partir do momento que você assume o controle, você começa a agir diferente. Começa a se posicionar diferente. Começa a se enxergar diferente. E o mundo responde a isso. Você para de correr atrás de quem não te valoriza. Para de aceitar menos do que merece. Para de se diminuir para caber em lugares que não te respeitam. Porque você entende que seu valor não depende da validação de ninguém. Depende da forma como você se trata. E quando você se trata com respeito, o mundo aprende a fazer o mesmo. Mas tudo isso, tudo mesmo, começa aqui, dentro da sua mente, na forma como você pensa, na forma como você reage, da forma como você escolhe, todos os dias. Então a pergunta não é mais se você consegue. A pergunta é: você está pronta para parar de se sabotar? Você está pronta para sair do automático? Você está pronta para assumir o controle, mesmo sabendo que isso vai exigir mais de você? Porque a mudança não acontece quando você quer. Ela acontece quando você decide. E decisão de verdade não volta atrás. Não depende de motivação. Não espera o momento perfeito. Ela simplesmente começa. E começa agora. Agora. Enquanto você ainda sente esse incômodo. Enquanto algo dentro de você está dizendo que precisa mudar. Porque se você ignorar isso, você volta para o mesmo ciclo, para o mesmo padrão, para a mesma vida. Mas se você agir, se você realmente levar isso a sério, você inicia um processo que ninguém mais pode parar. Um processo de construção interna, de força, de clareza, de domínio, que vai refletir em tudo ao seu redor. E um dia, você vai olhar para trás e perceber que não foi um acontecimento externo que mudou sua vida. Foi uma decisão interna. Foi o momento em que você parou de ser refém da sua própria mente e virou comandante. Então não deixa isso passar como só mais um vídeo. Marca esse momento. Comenta aqui: eu assumo o controle da minha mente, para deixar claro para você mesma que esse é um novo começo. Se inscreve para continuar fortalecendo essa versão sua todos os dias. E deixa o like, porque cada vez que você reforça esse tipo de conteúdo, você fortalece a sua mente. E uma mente forte muda absolutamente tudo.